Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Estamos hoje nessa sexta-feira da quarta semana do Tempo Comum e encerramos então uma sequência de meditações no qual a gente viu uma máxima de Cristo, que ele não vai ser interrompido no desejo de se manifestar, de mostrar a nós seu coração, sua misericórdia, e vai apresentar a todos os pecadores a nossa salvação, né? Para que sejamos libertos da morte do pecado. E a resposta humana foi a mais variada possível, como vocês viram. Até mesmo onde ele foi acolhido em sua terra natal, os mais próximos, aqueles que tinham uma certa familiaridade com Jesus, foram justamente aqueles que não compreenderam de onde vinha tanta graça e o rejeitaram. Então o homem vai poder fazer vários caminhos. Ou ele adere, e adere em graus diferentes, e Jesus aponta que ele deseja uma intimidade tão profunda, como a da Virgem Maria, como São José, como dos apóstolos, a ponto de que eu não tenho apenas um conhecimento parcial de Cristo, um conhecimento vulgar, efêmero, raso, não, mas que eu tenha um conhecimento profundo mesmo, assim como ele tem de nós. E sejamos um. Então a intensidade importa, como nós também já meditamos aqui. Mas existem também aqueles que rejeitam, né? Mas o importante é saber, se eu vou aderir agora, então o que eu devo fazer ao meu coração para realmente me dispor a isso? Lembremos sempre de que ele é luz para quem anda nas trevas, ele é remédio para quem está doente, ele é caminho para os desencaminhados, ele é a palavra assertiva para quem vive na mentira. Ele vem trazer a beleza a quem anda feio. Ele traz para nós a verdade que nós omitimos de nós mesmos. Então, coisas devem mudar. E se meu coração está assentado no pecado, na má tendência, no meu pouco importar-se, né, com todas as coisas que realmente são importantes, eu preciso sair daí. Senão eu vou rejeitá-lo simplesmente por manter-me apegado ao que já me prende. Então, o mais importante hoje, na liturgia de hoje, e cabe muito bem, né? Como uma luva aqui, já que estamos meditando sobre a conversão, fazendo jejum, estamos em silêncio, em recolhimento interior, que a gente pare para meditar o quanto somos familiarizados, ou até íntimos, de coisas que precisam da cura de Cristo. E isso não é para nos desencorajar, não é para nos amedrontar, não é para nos acusar de nada. Até porque a gente sabe que quando o acusador coloca em nosso coração uma coisa que vai martelando muito, ou ele mesmo vai acabar nos direcionando para um ótimo exame de consciência e para um resgate, porque eu vou pedir a ajuda de Deus, que pode me ajudar, ou gera em nós uma apatia, né? Uma desistência, um medo, um niilismo, uma completa desolação, né? E isso é reduzir não a nós mesmos, mas Cristo. Veja que se eu estou sobre uma opressão na qual eu passo a acreditar por um ruminar aqui da serpente o tempo inteiro, de que não tem jeito, não adianta, que eu não presto, eu não vou consertar, eu não vou vencer, eu não estou diminuindo meramente a mim mesmo. Por quê? Eu já sei que em mim mesmo eu não me redimo só. Eu não tenho escadas para o alto. Eu preciso de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o que me falta. Ele pode restituir as coisas em mim. Entende? Mas se eu desisto, peço para Deus que desista de mim, algo que Ele nunca vai fazer, se eu me vejo assim tão comprometido, eu estou duvidando da cruz de Cristo que me redimiu de tudo, que é capaz de me redimir, que é capaz de me salvar, que é capaz de me santificar. Afinal, o sangue de Cristo não tem efeito para tudo? Justamente para dar vida a quem não tem, para dar saúde a quem não tem, para dar virtude a quem não tem virtude nenhuma, a quem é miserável, como nós.
Então, Jesus é a parte da equação que nos falta, né? Então, aqui do lado dessa equação tem eu. Do lado da equação aqui tem Deus. E no meio, né, enquanto tiver um sinal de desigual, diferença, a gente vai experimentar ou aqui uma apatia de que essa sentença nunca será verdadeira, ou eu creio, eu aqui, ó, creio tanto que Deus pode me santificar e me levar para cá, que Deus pode então transferir, né, transferir para o outro lado da equação virtude, graça, força, coragem, destemor, alegria, né? Esperança, que seja verdadeiro colocar aqui na equação igual, ou seja, eu sou de Deus e Deus é em mim, e é como que aquela gota se dissipou num mar de oceano de misericórdia e somos um, indistintos. Afinal, você consegue distinguir uma gota no oceano? Você não consegue. Então, precisamos estar imersos assim no Senhor. Mas nós estamos imersos em outras coisas. E hoje a gente vê no testemunho do Evangelho que ali Herodíades, né? Herodes, perdão, se viu tão comprometido com suas baixezas que, apesar de a verdade e a beleza estar batendo à sua porta, ele precisou cortar-lhe a cabeça. Então vou ler o Evangelho para que a gente possa ter esta visão de uma maneira mais clara, né? O Evangelho está narrado em Marcos 6, versículos de 14 a 29. Peçamos à Virgem Maria para que o nosso entendimento se faça claro pela ação do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Virgem Maria, tu que és sempre bem-aventurada e para todo sempre será bendita, dê-nos o entendimento do que o vosso Filho deseja nos ensinar no dia de hoje. Amém. O Evangelho diz assim, meus irmãos, naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar que Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam, é Elias. Me perdi. Ouvindo isso, Herodes disse, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para todos da corte, os oficiais, os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te o darei. E lhe jurou, eu te darei qualquer coisa que me pedirdes, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito o juramento diante de todos. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela o entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Veja, meus irmãos, Herodes entrou em familiaridade extrema, absurda, incoerente, desvairada, febril, por suas paixões. O mais grave aqui foi ele ter comprometido-se com isso.
a um ponto em que ele arriscou tudo. Ele falou: tudo que me pedires. Olha, quando ele faz isso, tomado pela sua paixão, tomado pelo seu devaneio, tomado por uma completa insensatez, poderia ela ter pedido não metade do seu reino, que era algo que ele considerava que poderia ser palatável ao seu apetite, mas ela poderia pedir sua própria vida, ou a vida de um parente. Mas ela pediu justamente a cabeça daquele que era quem o orientava, a luz que foi colocada sobre seu candeeiro, a tocha a clarear seu pensamento. Por meio da fé, da luz da razão, João Batista era isso para Herodes. Por mais que constrangesse seu coração, porque eu tenho certeza que João Batista nunca passou a mão na cabeça dele. Inclusive, o acusou do adultério, do desejo que tinha pela esposa de seu irmão. E que isso não era lícito, não era bom, né? Mas ele não buscou familiaridade, intimidade, conforto, integridade e união com João Batista. Sim, aqui pelo menos não foi ele quem tramou diretamente a morte de João Batista, não foi ele quem quis matar João Batista, porque se ele tivesse inveja do mesmo, né, ou não compreendesse o tanto que ele era amado por João Batista, ele poderia ter sido o agressor direto. Mas ele comprometeu-se tanto em sua vida que ele tornou-se incapaz de, por liberdade, algo que Deus nos deu e nunca irá revogar de nós. Ele perdeu sua liberdade, digamos assim, de tão comprometido com seus males. E aí eu digo para vocês, meus irmãos, temos ou não temos atitudes em nossos corações e nossas vidas que Deus já nos deu toda a capacidade para tirar, para rejeitar. Pecados, vícios, descaminhos, várias coisas, a gente poderia dar um basta. A partir de hoje, não mais. Não quero mais essa familiaridade. E a gente vai abrindo concessões, licenças em nossa razão, tomados por um súbito da nossa emoção. Largamos mão de toda a lógica, de toda a fé, por breves segundos, por momentos em que nós queremos e aderimos ao pecado. E a gente acha que isso não vai ter consequência. Mas é chegado esse dia específico em que lemos esse evangelho e o Senhor pergunta para nós, né? Você estaria aberto a abandonar, né, aquilo que mais te prende, esse porto seguro no qual você colocou suas paixões, seus pecados, seus erros, para uma nova liberdade que se faz em Cristo? Você se comprometeria não com Herodíades, mas com Jesus? Jesus, eu quero ser como o Senhor, eu quero estar numa equação verdadeira, onde aqui o Senhor me dá a virtude para que eu chegue aqui, onde o Senhor quer que sejamos um, né? Mas para que essa equação seja verdadeira, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. E Ele fale, amém. Você promete tudo, até a metade do seu reino, até a sua vida, até onde você assentou seus pecados, sua concupiscência, até onde você colocou suas seguranças. E aí a gente pensa que nessa hora Jesus está afim ou interessado no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso dia a dia, né? Que sejamos, por exemplo, livres como João Batista, né? Tipo, para pregar, para anunciar, comer gafanhotos, usar pele de animais, alimentar-se apenas de mel silvestre e assim vai. Não, não é isso que Jesus pedirá a maior parte de nós. A maior parte de nós, o que Jesus continuará pedindo é que sejamos pai, mãe, irmão, filho, um ótimo trabalhador, um grande testemunho, assíduos com os sacramentos. É isso, é isso. A gente sabe que aonde está comprometido o nosso coração é com Herodíades,
que dança para nós o dia inteiro e a gente fica encantado e a gente vai se comprometendo. E em várias concupiscências pode estar esta Herodíades, na luxúria, na preguiça, na avareza, na gula, na bebedeira, no vício, no orgulho, na vaidade, na falta de perdão. Você estaria disposto a comprometer-se não com ela mais, mas com Jesus? Pronto, tá aí. É isso, meus irmãos. Sabe, medita hoje. Se quiser, pega uma caneta e põe na ponta ali dela tudo aonde está presa a nossa vontade. Não é no trabalho, não é no boleto, não é no nosso compromisso, não é com o afeto e a segurança que temos em casa, com nossos familiares. Não é isso. Isso é bom. Para a maioria não vai ser um celibatário, um missionário. E quem o faz com generosidade, porque se não fosse, né, não seria sua vocação. Mas não, a sua vocaçãozinha tá boa, tá ótima. Só que o seu coração é que precisa ser dele. Deus não está interessado no seu bolso, Ele nunca pediu isso de ninguém. Ele está interessado no seu coração. Aí é mais complexo, não é? Não acha não? Pois bem, volta. Essa equação pode tornar-se verdadeira, mas eu preciso ser resgatado e retirado dos compromissos que eu fiz com aquilo que nunca vai tornar essa equação verdadeira. Afinal, aonde você está preso? No lugar, na pessoa, na situação em que você se prende tanto. Você aprendeu a amar? Você aprendeu a crescer? Você aprendeu a melhorar, a vencer paixões, a ser virtuoso? Não, meus irmãos, aquilo que nos prende, nesse sentido que nos desequaciona de Deus, geralmente é baixo. É baixo. E nisso a gente não aprende mais nada. Deus abençoe você, tenha um ótimo final de semana e bom trabalho em fazer um exame de consciência e procure a confissão, se Deus assim colocar em sua alma. Deus te abençoe e até semana que vem. Tchau.